Tudo bem, Wagner? Tudo bem, tudo ótimo. Eu Como é tô que aqui foi num ritmo de aí? férias ainda, quase. Já voltei, né? Mas Isso. ainda tô meio assim, ó. É, realmente, né, quem pôde aproveitar as férias fez muito bem, né? Agora, nesse início de ano, é uma oportunidade de renovar as baterias aí para um ano cheio de emoções aí que a gente tem pela Verdade, frente, né? verdade. A gente foi coisa rápido também, porque não ia dar muitos dias, né? Mas já foi ótimo para dar uma desestressada, né? Uma descansada na cabeça. Foi bom. Legal. Bom, Primeiro, Wagner, obrigado, né? Obrigado pelo convite, por estar aqui, né? Para falar mais uma vez sobre hipnose, especificamente sobre hipnose não verbal. É uma oportunidade, é um tema que eu gosto muito, né? sim. E muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço de você ter aceito, né? A gente já fez essa já é uma dobradinha, né? A gente já tinha feito uma outra live, né? E é um tema que também me interessa muito, assim. A gente trabalha com hipnose, então a gente também sabe que o leque é gigantesco e a gente, né, tem vontade de saber um pouco mais dessa especialidade. E aí, para começar o ano, minha primeira live do ano, eu pensei, nossa, nada melhor do que trazer o Wagner com uma experiência vasta já na área e também é um tema muito diferente, né? Que o pessoal aqui, eu fiz umas enquetes aí durante a semana, o pessoal não conhece, não sabia, sabe? Ainda não sabe da existência dessa hipnose não verbal. Então, eu acho que vai agregar muito aqui. Muito legal, muito legal. Um tema muito bom. É, a hipnose não verbal, né? Já entrando no tema, né? Para a gente já ir aquecendo, Sim. ela é bastante antiga, né? É, ela vem da época, né, 1800. É, basicamente, tudo começou com experimentos de magnetismo, né? Com ímãs colocados para ver o magnetismo, né? E a partir daí se percebeu que o magnetismo está nas pessoas. Não precisa de um ímã para poder gerar o magnetismo, né? É, e aí eu vou falar algumas coisas aqui, algumas pessoas vão falar o seguinte, mas isso é kardecismo. É verdade, é kardecismo. Porque Allan Kardec era discípulo de Franz Mesmer, Sim. que é o cara que inventou a hipnose não verbal, o mesmerismo e o magnetismo, né? Então, algumas coisas que nós fazemos, né, durante a hipnose não verbal, elas têm bastante similaridade com o que é feito no kardecismo, com uma diferença, né? O kardecismo ele leva tudo para o aspecto espiritual. E na hipnose não verbal, nós não a carga toda é para o aspecto do magnetismo, da capacidade de magnetismo que cada um tem, né? Você ia fazer alguma pergunta? Ia Desculpa. fazer um comentário, na verdade, a respeito, né, do próprio do espiritismo, que é os experimentos de Allan Kardec, quando ele descobriu a então comunicação com o mundo espiritual, porque é isso que o espiritismo prega, né, como uma religião, Uhum. a comunicação com pessoas que já se foram, foi através de experimentos com mesa, com objetos que se movimentavam através de uma energia, do magnetismo, né? Então, tem lá Exatamente. a história do pé da mesa, dos objetos se movimentarem em cima da mesa, em reuniões. E ele também foi percebendo que quanto mais pessoas estavam ali reunidas, mais esses objetos tendiam a se movimentar. Eu acredito que pelo próprio magnetismo das pessoas, né? Então, você falou de Mesmer, né? Eu não conheço a hipnose não verbal, nunca trabalhei, né? Não tenho essa especialidade, nunca fiz nenhum curso na área, mas já li sobre, e realmente qualquer livro de hipnose que você pegar a clássica, a hipnose clínica, ele fala de Mesmer, né? Que foi um precursor da hipnose clínica. Exatamente. Então, Franz Mesmer, na época, tentou associar o magnetismo, né, todo aquele experimento, com base científica. E o que aconteceu? Ele foi condenado pela comunidade científica que era contra aquela exploração. E Allan Kardec era aluno dele.
Então, Mesmer foi condenado, né, pelo rei, pela comunidade científica e tudo mais, né, e foi, ele acabou sendo, né, afastado, né, e até morto, né, dentro desse processo. Allan Kardec, vendo o que aconteceu com o mestre dele, disse, não, o meu não é científico, o meu é espiritual. Para se livrar daquela carga ou daquela situação em que o mestre já tinha sido condenado. Sim. Então, ele trouxe essa carga, essa nomenclatura de espiritual, né? Mas os experimentos, eles são os mesmos, né? Por exemplo, uma das coisas que nós fazemos enquanto a pessoa está ali, né, para poder alinhar o que nós chamamos de, né, o alinhamento do magnetismo da pessoa, então nós passamos a mão no entorno, né, fazendo o contorno do corpo. Isso tudo é para alinhar o magnetismo da pessoa, né? E isso, em alguns casos, por exemplo, a gente pode usar para... a pessoa está com uma dor no ombro, né? Então você vem e com a impostura, a imposição das mãos ali na região em que está doendo, e com a intenção. Tudo é intenção. É o seu magnetismo, mais a intenção da cura, a intenção da melhora, né? E você é capaz, né? A pessoa consegue inclusive sentir aquela região do corpo aquecendo, né? Esquentando, e ela consegue perceber uma melhora quase que imediata. Wagner, quem trabalha com outro tipo de terapia, talvez mais holística, até falando do kardecismo aí, passes, né, são magnéticos, né, passes que eles dão ali no final de cada reunião. E quem trabalha com reiki, com esse tipo de energia, eu tenho várias clientes minhas que vêm para hipnose e elas falam, mas eu já fazia reiki, sabe que eu sinto uma coisa quente, um negócio, uma vermelhidão no local por conta dessa energia e tudo mais. E eu acredito que tem a ver, né, com nomes diferentes, estamos falando de magnetismo, né? Tudo se conecta. Tudo, na hora que a gente começa a estudar essas outras coisas, tudo se conecta. Mesa radiônica, reiki, né, barra de axis, né? Tudo isso vai se conectando com a hipnose e principalmente com a hipnose não verbal, né? Uma das etapas que nós usamos dentro do processo de hipnose não verbal é o que nós chamamos de fascinação, né? E o que é a fascinação? É olhar para a pessoa que precisa entrar no estado de transe, olhar nos olhos de maneira bem profunda, né? Encarando a pessoa, encarando no olhar, né? Então, isso é fascinar, porque é face a face, né? E é o processo, e quando a gente olha para a palavra fascinação, né? Quando você está fascinado por alguma coisa, é que aquilo te chamou a atenção demais, né? Então, a fascinação é isso, é você se colocar à frente da pessoa que você vai dar o tratamento, né? Olhar no fundo dos olhos de maneira, né, constante, profunda, sem piscar os olhos, e o processo, ele é mágico, é um negócio impressionante. E o foco da pessoa acaba vindo para cá, né? Vindo para o teu chamado, né? Exatamente. Assim, pro teu olhar. E aí, em questão de segundos, a pessoa entra num transe que a hipnose clínica levaria alguns minutos para poder conseguir chegar no mesmo ponto. Então, né? é isso que eu ia te perguntar. Quão rápido é? Eu andei dando uma pesquisadinha, olhando uns vídeos aí daqueles cursos que você monitorou de hipnose não verbal. Okay. E realmente o transe, a pessoa entra muito rápido. É por conta dessa muito fascinação rápido. Que há... Da fascinação, do magnetismo. Então não tem necessariamente um relaxamento, é mais um foco. É foco. Foco total. Uhum. Ele relaxa a partir do momento em que a pessoa entra no transe. Né? Sim, mas antes é 100% do foco. Foco e intenção. Entendi. Né? Uhum. Então, o professor Marcelo, se você viu os vídeos, tem alguns casos em que ele vai atrás da pessoa,
sem encostar a pessoa, ele começa a fazer sinais e a pessoa simplesmente começa a balançar. Fiquei impressionada, Wagner. Impressionada, porque até eu, que entendo de hipnose, né? Porque eu sou hipnoterapeuta, mas eu sigo outra abordagem, né? Então, eu sei que isso é um desdobramento, só para as pessoas entenderem, é um desdobramento da hipnose clínica, né? A hipnose não verbal. Então, tudo é hipnose clínica, digamos assim. E aí tem isso e tem a hipnose clínica, que a gente faz a clínica aí com a PNL, que é o meu caso, né? Que eu trabalho com isso, não trabalho com a não verbal. Então, eu assistindo os vídeos do Marcelo, realmente eu me impressionei, porque tem vários que ele tá atrás da pessoa, ele faz alguns sinais com a mão na frente e a pessoa vai, né? A pessoa... Exatamente. E aí você fala assim, nossa, mas como? Então, hoje eu acabei assistindo alguns vídeos do Alberto Delisola também, até postei um pedacinho de um, em que fazem no Alberto. E o Alberto é um cara, quem trabalha aí com hipnose conhece, é um dos melhores hipnoterapeutas aí do Brasil, né? E até ele se impressiona em alguns vídeos ali, quando ele conheceu a hipnose não verbal pela rapidez e por ser muito efetivo o tratamento e tudo mais, né? Exatamente. Então explica para nós, Wagner, a diferença da hipnose, qual a diferença no tratamento da hipnose não verbal e da hipnose conversacional, que é a hipnose clínica, né, normal. Ó, o primeiro ponto que eu posso citar para você de diferença é: eu não preciso saber qual é a necessidade do paciente. Ele não precisa me falar nada. Ele só diz que ele só precisa me dizer que ele quer. Ele quer a cura, ele quer a mudança, ele quer uma transformação. Né? Uma vez que a gente faz a fascinação e coloca a pessoa no transe, né? E aí não tem jeito, porque ela simplesmente ela perde toda a estrutura, a rigidez muscular. Então ela vai cair. Né? Se você viu os vídeos, você vai ver que precisa sempre alguém atrás para apoiar e tal, e a pessoa vai cair. Né? A partir do momento que ela caiu, né, está no chão, nós fazemos algumas coisas, alguns toques, para provocar ainda mais o que a consciência dela, ou que o subconsciente dela está processando. Porque a pessoa não nos disse o que ela tinha de problema, mas ela sabe porque ela estava ali em pé. Então, a partir do momento que você coloca ela em transe, ela automaticamente começa a processar aquilo, sem que o hipnoterapeuta tenha que falar uma só palavra, nada. Basta alguns toques. A gente faz alguns toques, né, em pontos específicos que fazem com que haja um aprofundamento. E aí a gente continua fazendo passes na pessoa para que ela possa atingir o melhor, ou um passe dispersivo para que ela possa, né, se livrar, abrir mais o subconsciente dela para que ela processe tudo aquilo. E no final, a pessoa diz que, assim, lembrou da infância, lembrou, porque aquilo fica processando. Sim. Muito rápido, muita imagem, né? Então, algumas pessoas, né, simplesmente fazem todo esse processamento, e é engraçado, porque uma das coisas que nós buscamos na hipnose clínica, na conversacional, é que a pessoa atinja, né, o que a gente chama de estado REM, né, que é o Rapid Eye Movements, né, em que os olhos ficam balançando. E na não verbal a pessoa já cai nessa situação, e muito intenso. Por quê? Porque existe um processo, né, no subconsciente, em que as mãos, rapidamente, ela fica com as mãos muito geladas, porque toda a parte sanguínea, ou seja, toda a concentração vai para o cérebro. Por quê? Porque a gente chama de estar fritando, né? Literalmente fritando todas as suas ideias, todos os seus conceitos, tudo que ela veio buscar, né, como solução. Sim. E é muito interessante, porque é muito profundo, muito profundo. Para algumas pessoas, em algum momento, depois dela já ter ficado ali algum tempo, a gente até dá alguns comandos verbais para que ela encontre o caminho. Né? Uma das coisas que nós falamos
você já sofreu tanto com isso, mas é a última vez. Vai na causa. Vai buscar a sua causa. E me diz uma coisa, Né? e quanto tempo, em média, dura uma sessão assim? Olha, tem de tudo, né? Porque a gente Mas vê assim, vocês em bem condições... cansadinhos, às vezes, né? Assim. em condições normais, eu diria que 20 minutos. Uhum. Naquela condição ali. Tem pessoas que levam mais tempo, né? Tem pessoas que rapidamente saem do trânsito, mas, em linhas gerais, a gente precisa, tal como na hipnose clínica, a gente precisa criar um movimento para voltar. Né? Na hipnose clínica, a gente diz, vou contar de 1 até 10, e no 10 você volta para o aqui e agora, né? Se sentindo muito bem, coisas nesse sentido. Lá, a gente começa também no movimento de magnetismo, mas abanar o rosto da pessoa para que o vento, né, o seu movimento magnético e mais o vento no rosto desperte a pessoa. Caso isso não aconteça, um dos movimentos que nós fazemos é soprar nessa região da testa. Por quê? É onde está acontecendo todo o processamento, tudo que a pessoa está pensando está bem nessa região frontal. Então, a gente simplesmente sopra nessa região para que a pessoa desperte. Né? Muito comum a pessoa contar, como eu disse, né? Lembrei da minha infância, lembrei de uma cena, lembrei da casa da minha avó, né? Coisas muito pontuais. Às vezes ela consegue correlacionar aquilo ao que ela estava sentindo antes, às vezes não tem uma correlação direta, né? Pelo menos ela não consegue associar. Uhum. Mas a gente, muito comum, nós costumamos dizer que mudanças profundas acontecem a todo tempo e que ela vai continuar tendo mudanças profundas. E, às vezes, uma semana depois, a pessoa manda uma mensagem dizendo, olha, hoje eu tive uma lembrança a respeito daquilo que eu fui buscar. Sim, Né? Então, às vezes, uma semana depois, continuam acontecendo mudanças. É o que eu costumo dizer, o subconsciente ele não para de trabalhar nunca, né? Ele trabalha quando a gente está dormindo, ele trabalha aqui, no aqui, no agora, então é 100% de aproveitamento, né? Então sempre Exatamente. você está fazendo alguma coisa. Então, claro, às vezes na hora não sabe, mas depois clareia. Foi bom você ter falado do subconsciente não para. O subconsciente não para nunca, nem quando a gente está dormindo, ok? E se ele não tiver algo útil, ele vai arrumar algo que ele acha que é importante. E vem daí a ansiedade, né? Por quê? Porque ele começa a pensar coisas que vão acontecer no futuro, né? E para o nosso subconsciente, para a nossa mente, ela nunca distingue o que foi imaginado do que foi vivido. Né? Sim. E aí a pessoa acredita piamente naquela imagem mental que ela criou no subconsciente, né? De uma verdade. E algumas pessoas dizem que é verdade coisas que nunca aconteceram no mundo real. Sim. Só aconteceram na mente dela. É que a verdade é nada mais aquilo que você toma como verdade passa a ser a tua realidade, né? Sabe que uma coisa bem engraçada, quando eu monitorei um grupo de mulheres para um curso de uma amiga minha, eu expliquei justamente isso para elas e falei, olha, se eu mandar vocês fechar o olho agora, e aí eu fiz o exercício, fechem os olhos e comecei a falar para elas que estava um dia muito calor, que elas estavam sentindo estava muito quente, elas estavam com muita sede, ficaram com muita sede, e foram até a cozinha, e tinha uma jarra saindo aguinha assim em volta, sabe? Que tava geladinha e tal, e elas iam cortar um limão e iam colocar naquela água. Olha, assim, acho que todas sentiram o gosto do limão, secou a boca, tipo, e uma coisa que foi em questão de segundos. E que elas estavam, tipo, longe de mim, e eu sugestionei elas para que elas percebessem. Aí todo mundo falou, nossa, eu senti o gosto do limão, outra, nossa, eu fiquei com muita sede, até vou ir tomar água, porque realmente tô com muita sede. Então você vê, acreditaram que estavam realmente, né, e que cortaram aquele limão e que colocaram na água e que sentiram aquele gosto e a mente aceita mesmo, né? É uma boa metáfora para a gente exemplificar. Exatamente.
Exatamente. Então, quando a pessoa está ali no transe, durante o processo da hipnose não verbal, ela continua pensando, imaginando e vendo e vivenciando tudo aquilo que de alguma forma está incomodando ela. Que de alguma forma foi o que trouxe ela para aquela sessão. Né? Uhum. Então, é importante, né, que a pessoa também se permita, se deixe levar, se deixe participar daquilo, acreditando que realmente vai acessar um momento de cura, né? A gente não pode falar em cura, né? Mas assim, de transformação. Sim. Veio buscar algo para resolver um problema e se transformou e aquele problema já deixou de ser um problema. Wagner, e Né? essas sessões individuais ou pode ser em grupo? Como que funciona? Tipo, por exemplo, Normal. Você atende hoje a hipnose não verbal? Atende. Sim, sim. Em Mas sessões em é grupo ou individual. individual? Individual, individual. Né? E o mais recomendado é atender numa maca. Né? Para quê? Para que não haja... Né? Durante o curso, às vezes nós não temos essa oportunidade. No curso avançado a gente leva as macas, mas no curso básico a gente não usa as macas e a pessoa fica no chão. Né? Então, num atendimento, no consultório, com maca e tudo mais. O seu paciente, ele nunca vai dizer assim, eu quero ser tratado pela hipnose A, B ou por PNL. O que ele quer é resolver. Sim. Ele, né? Para nós, como terapeutas, isso são apenas mais uma ferramenta para a gente poder alcançar o resultado. Sim. Né? E o que importa, né, o professor Marcelo sempre fala isso, o que importa é o resultado. Né? Antigamente, existiam aquelas benzedeiras com a folhinha de alecrim que ela passava, batia e a pessoa resolvia, não resolvia? Sim. Então o resultado se é folha de alecrim, folha de louro, né? Se ela Tanto faz. acredita, ela vai ter o resultado, né? Com certeza, sem dúvida. Exatamente. Eu te pergunto porque, assim, eu aqui na nossa região, eu não sei de ninguém que atende essa modalidade, sabe? E eu até dei uma pesquisada, Ok. assim, então eu não sei de ninguém. Até conversei com uma hipnoterapeuta que tem as mesmas formações que a minha e perguntei para ela se ela sabia o que era isso e tal. Ela falou que sabia, mas também nunca tinha se aprofundado, porque, né, muita coisa para estudar também. E quando eu comecei a atender hipnose, me aconteceu um fato muito, assim, interessante, que um rapaz me procurou para fazer hipnose não verbal. E Olha. aí eu falei, olha, eu não atendo, eu já ouvi falar, mas eu não atendo, e não tenho essa especialidade, e ofereci um outro tratamento. Ele foi muito assim, certo, não, eu quero esse, porque eu sofro de uma ansiedade muito absurda e uma conhecida minha fez e melhorou assim, absurdo. Então eu pensei, ele vai melhorar certamente quando ele encontrar alguém que eu atenda em hipnose não verbal, né? Porque é isso que ele também Exatamente. acreditava, né? E aí, de lá pra cá, que eu falei, nossa, legal isso. E aí fui dar uma olhadinha e tal. Daí quando eu vi que você fazia e você fez todos os cursos e já monitora turmas de cursos, eu falei, nossa, o Wagner pode explicar direitinho pra gente o que é. Então, assim, Wagner, nós pulamos aqui o início, a gente já começou a falar, e você não falou o que você faz, quem é você, desde quando você atua e tal. Então fala. Legal. Bom, em primeiro lugar, convido a todos, né, a me seguir lá no Instagram. Na bio tem o meu WhatsApp para atendimento e tem o meu canal do YouTube, né, onde todas as lives que a gente tem feito aí estão lá para que você possa consultar. Eu trabalho com hipnoterapia, né, e programação neurolinguística já há algum tempo, né, tenho atendido várias pessoas, e o mais importante é a facilidade, né, principalmente a doença do momento, né, eu sou ansioso, eu estou ansioso, né, a gente, às vezes, com
uma consulta ou, né, uma sessão, a gente consegue identificar o que está causando aquela ansiedade, né? E aí não precisa de hipnose não verbal, não necessariamente, né? A hipnose não verbal, eu reservo ela para casos assim mais complexos, né? Que a pessoa está realmente uma situação em que ela não encontra mais saída, né? Então, acho que porque ela é mais profunda, ou também eu não costumo usar ela como primeira sessão, né? Uhum. Sempre eu começo com um processo de programação neurolinguística, depois hipnose conversacional, né? E aí, em alguma das sessões, eu trabalho com pacotes de 5 sessões, né? Para buscar a causa. Se não resolver, a gente faz mais, mas basicamente em 5 sessões acontece. E aí a gente reserva isso para a última intervenção. O que eu tenho notado com muita frequência é que, após a terceira sessão, o paciente se autoconcede a alta, né? Uhum. Aquilo que ele veio buscar, e a gente fala com 5 sessões, e todo mundo pergunta a mesma coisa. Mas e se não resolver em 5 sessões? A gente vai fazer mais até resolver. Mas com 3, depois da terceira, ele se autoconcede Sim. alta. É uma terapia Senão, muito breve a hipnose, né? Justamente por ser efetiva. Isso que eu falo assim, ó. Se você buscar a terapia convencional, eu tenho várias clientes minhas que chegam a mim e falam assim, primeiro, ela me pergunta, eu vou piorar? Eu falo, não, né? Não tem como piorar, né? Ninguém piora vindo com tratamento desse nível, né? Não, porque eu não aguento mais a terapia convencional, não aguento mais. Vai demorar? Tipo assim, tem certeza? Aí eu falo assim, não, a gente vai fazer de 3 a 5 sessões e ó, tudo certo. Depois, se tiver mais alguma coisa, a gente pode ver e tal. Tem certeza? Até bota uma dúvida, né? Agora que já tenho algumas clientes que já falam por mim e vem muitas por indicação, então elas falam, não, vai lá que realmente funciona, dá certo, aquela prova social que a gente tem, né? Mas realmente as pessoas têm muito essa dúvida. Eu tenho muitas que chegam a mim com essas dúvidas, se vai piorar ou se vai realmente resolver. Porque na terapia convencional, eu atendo pessoas, por exemplo, com depressão, estão há anos na terapia convencional. Não que seja ruim, mas é como eu falei, associada a outra terapia pode ter um resultado extraordinário, né? Porque só aquilo, se você está indo, por exemplo, numa terapia convencional há 2 anos e não teve melhora, e você tem que continuar indo, por que não, né? Experimentar uma coisa nova, abrir um leque de opções para que você busque realmente uma melhora. E sabe, Wagner, aqui na minha região a gente sofre um pouco de resistência das pessoas, assim. Uma última cliente que veio ser atendida por mim no final do ano, ela me falou que ela comentou com o psiquiatra dela que ela ia fazer hipnose, porque ela queria tentar uma coisa diferente, porque ela já tinha passado por vários outros tipos de terapia e queria. E ele falou pra ela não fazer. Não faça. exatamente. Porque você vai piorar. Então ela chegou e falou assim, eu vou piorar? Eu falei, não, gente, isso não existe. Aí eu falei pra ela assim, quer fazer? Você quer realmente fazer? Não, eu quero. E ela tinha um problema de dormir por questões de depressão e tal, não dormia. E aí fizemos uma sessão. E ela, não sei o que aconteceu, não sei, né? O que houve ali no subconsciente dela, ela chegou em casa e foi dormir. Dormiu por horas. Depois mandou mensagem, eu não sei o que aconteceu. Eu cheguei, dormi por horas, descansei. Fazia tempo que eu não conseguia dormir assim, dormi e descansei. E depois eu falei, vai me avisando e vamos fazer mais uma sessão e tal. Ela mandou mensagem assim, viu? Eu tô dormindo. Não preciso, eu tô dormindo, entende? Uma sessão, uma. Então, assim, até ela fala pra mim assim, agora eu quero fazer pra outras coisas, né? Mas ela veio me procurar pra dormir. Então, tipo assim, dormiu. Tá dormindo, deu certo. E veio numa indicação assim, não faça porque você vai piorar, né? Então, às vezes, quando a gente tá numa condição assim, que você tá fazendo coisa e não funciona, você não se sente bem, não se sente confortável na situação que você tá, simplesmente busque, abra o leque de opções, né? Destrave a mente aí de preconceito e tal, e busque uma... Eu sou uma pessoa que, um pouco cética, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu ficava, será, meu Deus, será? Eu já te contei isso na outra live, né?
Que eu falava, será que funciona? Eu fazia, as pessoas falavam, estão me mentindo, só pra me agradar, não é possível. E assim, até que você fala, não, só abre um pouco a cabeça, né? E entenda que é possível, que é isso e que dá certo. Por exemplo, eu atendo uma pessoa e, e ele tinha muita curiosidade, né? Eu fiz duas sessões com ele só de programação neurolinguística, porque a reclamação dele era de depressão. Então, eu fiz programação neurolinguística mais para tentar identificar pontos, né? E tentar colocar em conflito algumas verdades que ele tinha com ele. Mas ele tinha ansiedade de fazer a hipnose em si. Eu fiz a hipnose com ele, né? Coloquei ele lá no transe, né? E depois, quando ele voltou, ele falou assim, ó, eu te ouvia, mas tinha momento que eu achava que eu estava dormindo, porque né? A mente viaja tanto que parece sonho, Sim, parece que você está sonhando, sim. né? E ali naquela coisa, eu lembrei momentos da minha infância, eu lembrei cenas, né? Porque aí a gente também vai conduzindo, se quer buscar memórias boas, se quer acessar um ponto mais complicado e tal. E aí a pessoa, ela, ela, ela vê um verdadeiro filme da vida Sim. dela muito rapidamente, porque a mente é atemporal, né? Não tem tempo e espaço. Você vai e acessa tudo que você precisa Precisa, isso que acessar. eu ia falar. Porque às vezes a pessoa acessa coisas que ela nem imaginava e que ela nem lembra. E às vezes você vê como é que é a questão de tratamento de trauma, por exemplo, né? Às vezes a pessoa tem um trauma por uma coisa tão pequena que quando termina a sessão ela fala, era isso, só isso. Aí você testa, testa, testa e realmente, tipo, resolveu. E aí você fala, resolveu então, é porque era realmente, né? Não é possível. Não é possível. Mas realmente, porque assim, existe, eu vejo muito floreio em cima de muita coisa também. A impressão que se passa é que é difícil, entende? Você curar um trauma, por exemplo. Melhorar de um problema Olha, que você teve. E é tão simples, às vezes, que, né? vou dar um exemplo. No sábado passado, estava com algumas pessoas, né? E na hora que estávamos indo embora, uma pessoa falou assim, eu morro de medo de barata. Para mim é um monstro. Aquilo é um monstro. Do que? A barata, não sei o Ah, quê. barata. Barata. Uhum. Barata. Morro de medo, aquilo é um monstro. Que é um trauma. Porque meu irmão, quando era criança, dizia, você não vai fazer isso para mim? Então pegava uma barata e jogava em cima da pessoa. Ok? Né? Como diz Lucas Naves, trauma instalado com sucesso. Sim. Né? Por repetição e por forte impacto emocional. E aí, ali, em pé mesmo, no corredor, eu fiz um exercício, Olha, imagina assim, e aí, na sequência, eu peguei, e agora, o que você imagina, né? Imagina a barata. Não vem mais. Aí eu peguei o celular, procurei uma imagem de barata, isso. Para mim, eu não consigo mais imaginar aquilo como um problema. Em pé, 5 minutos, não mais que isso. E dá para resolver algo que a pessoa carregou, como ela disse, né? Desde que era criança, É. porque o outro irmão jogava em cima. Né? 20, 25, 30 anos carregando aquele trauma. Em 5 minutos ele pode ser resolvido. Claro, e às vezes é tão, assim, até a pessoa fala, meu Deus, né? Sofri por nada praticamente, né? Por não buscar uma coisa. Então, o que eu defendo muito da hipnose é que assim, ó, é rápida, prática, funciona, e funciona com uma efetividade assim, tipo, absurda, de forma assim, não tem voltar para trás, digamos, sabe? O que eu costumo dizer assim, que eu vejo das clientes, dos clientes que eu atendo muita mulher, muita mulher, muita mulher. Então, assim, às vezes tá passando por um problemão até em relacionamento, sabe? Aí elas me procuram, porque eu tô passando por um problema no relacionamento e tal. Então tem às vezes uma coisa, porque mulher é muito assim, né? Aconteceu uma coisa lá quando namorava e ela ficou com aquela mágoa. Só que, beleza, já passou.
E ela aceitou aquela pessoa, e a pessoa melhorou, e tá tudo bem, e continuaram com o relacionamento, e agora tá tudo certo, e é um bom marido, bom pai dos filhos, não sei o que, não sei o que. Mas cada vez que acontece qualquer coisinha, ela relaciona lá que aquela vez, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí remói tudo aquilo, sofre tudo aquilo, porque a mulher é muito assim, né? Então, o que acontece? Quando eu atendi a primeira que me apareceu isso daí, eu fiquei pensando, né? Fazendo meu raciocínio clínico, o que eu vou fazer, gente? Porque assim, ó, beleza, ela tá casada há 20 anos, né? Isso aconteceu lá 20 anos atrás. Então, o que eu podia fazer? Aí eu pensei, eu falei, nossa, eu vou fazer uma alteração de modalidades, vou sensibilizar tudo aquilo para ver se ela consegue só enxergar, né? Que deu tudo certo, que está tudo bem, e que ela não precisa toda vez voltar lá e ficar incomodando o coitado, né? Que tá se esforçando, né? Agora. Porque problema todo mundo tem, defeito também, né? Com E certeza. fiz, e nossa, depois, tipo assim, até ela falou, nossa, não, você não sente mágoa quando você olha, você lembra disso? Não. Não, eu até indiferente pra mim, porque passou. Então, assim, gente, às vezes a gente se prende em umas coisas tão bobas, sabe? Fora trauma da infância que pai, mãe, irmão, tudo, né? E até as coisas da vida aí acontece, mas às vezes por coisa que não tem necessidade de carregar, né? E depois a pessoa pode viver uma vida mais leve, relacionamentos mais leves, tudo, né? Exatamente. Nós carregamos um monte de emoções e sensações que são completamente desnecessárias, não agregam valor, não agregam nada. Essa lembrança de algo que não foi bom antes do casamento e a pessoa está carregando isso. Qual é a vantagem de carregar isso? Zero, né? Que, o que você ganha de carregar essa imagem, essa percepção ruim em relação ao seu companheiro, à sua companheira, né? Sim. Se isso incomodava tanto, por que você casou? Né? Mas é A isso que eu gente falo, porque começa... às vezes é uma coisa tão pequenininha que na época não tinha, não deu efeito, né? Que, afinal de contas, tudo andou, se casou, o relacionamento, né, fluiu. Mas daí fica naquela lembrança. E eu acho que é tudo meio assim para as nossas crenças, para as coisas de criança, porque a gente foi instalado lá quando a gente era criança, de tudo, né? Então, eu até ontem, nos textos que eu coloquei ali nos stories, eu falei justamente sobre isso. Se você quer realmente que flua a tua vida e que você consiga realmente seguir em frente, eu estava falando sobre crença de merecimento, se você quiser fortalecer a tua crença de merecimento, soltar, deixar para trás certas coisas, né? Que aí você consegue, senão não adianta, porque só esforço não adianta, né? Precisa do esforço, mas precisa olhar para certas dores que a gente tem, né? Eu acho que Exato. ninguém chega hipnoterapeuta sem um problema. Porque é muito louco, a gente procura as terapias, depois você acaba virando terapeuta, no meu caso de hipnoterapia e tal, mas era uma busca minha. Não era para atender Normal. pessoas, era para mim, né? Eu falava assim, não, vou fazer para mim. Quando eu estudei a PNL, eu falei, vou fazer para mim, né? Porque a PNL e a hipnoterapia é a mesma coisa. Eu falei, nossa, se eu aprender a fazer auto-hipnose que seja bom para mim, para me livrar das crises de ansiedade que eu tinha, eu já tô no céu, posso, né? E realmente, assim, ó, eu não tive mais crise de ansiedade. E eu faço a auto-hipnose e quando eu estou tratando pessoas de ansiedade, eu me trato junto, porque é impressionante, você termina a sessão tão bem que você se trata também, né? Então, eu fui uma busca minha e acabei trabalhando com isso porque eu falei, colocar a serviço é uma coisa que realmente dá muito resultado, né? E sem dúvida. Mas Exatamente. é uma busca própria. Exatamente. Porque no fim das contas, é muito simples, é tudo muito simples. A gente é que vai complicando no caminho, vai criando, né? A ansiedade vai criando algumas histórias paralelas que não é a realidade. E a gente vai começando a sofrer por aquelas histórias paralelas, Sim. né? E a ansiedade é isso, é você sofrer porque você não está no presente, você está sempre no futuro.
sempre imaginando o que vai acontecer e como vai ser. E quando ele me ligar? E quando ele me ligar, eu vou falar A, B, C. É. E sabe, Wagner, uma coisa bem interessante que eu acho bom a gente pontuar na questão da ansiedade é, às vezes, o que você tem ansiedade e nem sabe que tem. Porque quando você tá que você não está no momento presente, está muito no futuro, e você começa. Existem estímulos aí, né? No cérebro físico, né? Descargas químicas que fazem você ter reações no corpo. Então, por exemplo, Sim. Estômago ruim. Quando parece que abre um buraco no estômago, você pode comer, por exemplo, um boi, né? Aqui a gente fala assim, e não vai encher. Quando você tem dor de cabeça frequente, ou quando você... várias coisas, sabe, que te acontecem no teu corpo em relacionado à ansiedade, que você não nota. Porque simplesmente, olha só que interessante essa analogia de comer. Você tá ansioso, beleza, e abre o buraco no estômago, e você simplesmente come. Você amorteceu o teu sentimento. Amorteceu aquela Porque sensação. você nem percebeu a comida que você estava comendo. E nem percebeu que comeu por ansiedade. Então, acontece muito você... Daqui umas 2 semanas eu vou fazer uma live com o Roger Galdino, que está falando de emagrecimento, né? Com a ajuda da hipnose, e a gente vai entrar bem nisso. Porque eu era uma pessoa assim... vou comer. E aí eu nem sabia que era aquilo. Então, eu estava até falando com a minha mãe. Hoje ela estava aqui, eu falei, mãe... Eu não sabia que eu comia porque eu estava triste, nem porque eu estava feliz, nem porque eu estava... E eu tive episódios de compulsão alimentar. Que desencadeou de comer as emoções, de descontrole dessas coisas. E aí eu falei, nossa, hoje eu consigo saber. Aí a primeira coisa que eu faço não é ansiedade. Aí eu falo assim, então é ansiedade, eu preciso cuidar do quê? Daqui, para controlar aqui, para parar de sentir ansiedade. Não preciso comer, não tô com fome, né? E é o que muita gente faz sem nem perceber que está na crise da ansiedade. Olha, domingo, eu vou fazer um parênteses aqui, né? Domingo uma pessoa me procurou, desesperada, que ia viajar de avião pela primeira vez, né? E que ela não conseguia fazer exame de ressonância magnética por causa daquela claustrofobia. Sim. Imagina entrar num avião e não sei o quê, mas a passagem já estava comprada, com família, com criança, não sei o quê, e ela estava... E a gente fez um exercício muito simples ali, questão de 1 hora, né? Fiz ela imaginar situações e tudo mais, né? Então, e aí no final eu perguntei, e aí, como é a viagem agora para você? Eu não gosto da sensação, mas para chegar na etapa final, que é as minhas férias na praia, com as crianças, com não sei o quê. Então é um mal necessário. E ela embarcou e viajou e sem problema nenhum e está curtindo as férias dela lá Muito agora. bacana, né? Eu acho que é um presente pra gente, né? Mas foi uma conversa de 1 hora, Sim. até menos, né? E a pessoa simplesmente tirou. Então o que é ansiedade? Ansiedade é sofrer pelo que nem existe ainda. A primeira pergunta que eu fiz para ela, você já viajou de avião? Já entrou num avião? Não. Então, como você compara o avião com a máquina de fazer ressonância magnética? Não sabe nem qual é a sensação, né? Não, veja, não tem explicação. Não tem. Ela formulou na cabeça dela, e muita gente faz a mesma coisa, de que aquela sensação claustrofóbica de uma máquina de ressonância é exatamente a mesma coisa do avião. Eu falei, então, primeira coisa, na hora de marcar o assento, você vai marcar o seu assento no corredor, longe das paredes, que é para você não se sentir preso. Sim. É uma Faz boa ideia. sentido, né? A pessoa não tinha, né, na ansiedade, ela não para nem para pensar. Não. Ela só não quer viver aquele momento, né? Sim. Então, é muito... Oi, diga. Quero voltar para a nossa hipnose não verbal, mas pode concluir. Só porque eu quero te perguntar um negócio. Vamos lá, vamos. Tá. Porque assim, ó, existe uma efetividade da hipnose não verbal para tratamento associado de autista? O autismo é a única situação
em que não é recomendado a não verbal. Por quê? Ele não consegue entender aquela situação, aquele momento. Ele não consegue nem se concentrar num ponto único. Né? Então, não é recomendado. Dá para fazer? Dá. Dependendo do grau de autismo, dá. Assim como Alzheimer. Também dá. Se tiver no começo, dá para fazer. Mas se já tiver no processo avançado, a pessoa não consegue... Né? Porque um dos pontos é ter o foco, é se concentrar. Se concentrar principalmente no olhar para entrar no transe. Né? Então, realmente não é o mais recomendado. Tem algum outro transtorno que não é recomendado fazer? O autismo não é, o Alzheimer avançado não é, tem algum outro que não é? Bipolaridade. Autismo e Alzheimer. Desculpa. Transtorno de bipolaridade. Não, tranquilo. Tranquilo, pode fazer. Bipolaridade, múltiplas personalidades, tudo isso dá para fazer. Eu acho interessante você falar, sabe por quê? Porque às vezes, para uma terapia de hipnose clínica conversacional, né, onde eu vou colocar assim, porque estamos falando da não verbal, né, tem alguns transtornos que é mais difícil de trabalhar realmente, né? Então, é uma opção para quem talvez sofra, conhece alguém que sofre, a não verbal. Pode trazer um alívio, né? Aí... A grande vantagem da não verbal é para quem tem alguma coisa que incomoda demais, mas do qual ela nem consegue falar. Quer seja por vergonha, quer seja porque aquilo causa uma dor muito grande quando ela repete, né, a história. Então, aí é só mesmo a pessoa querer a transformação. A gente faz um movimento de transe, né, basicamente, olhando nos olhos, pega na mão, faz a pessoa ficar no momento em que ela se concentra muito, e aí ela entra no transe, e aí vai resolver ela com ela mesma, né? A gente só faz os estímulos. Uma vez que a pessoa já entrou no transe, a gente vai estimulando para ela aprofundar. E uma das coisas, existem coisas, você vai ver os vídeos lá do Marcelo e você vai ver ele emitindo alguns sons, mas sons primitivos. Por quê? Sim. Porque a gente está trabalhando com a parte reptiliana de luta ou fuga, né, de emoções. Então, por exemplo, eu vou citar aqui 3 sons que são emitidos, né? Então, assim, a gente faz ma, e a pessoa remete automaticamente para lembranças da mãe. Né? Entendi. Pá, remete para lembranças do pai. E em função dessas palavras, enquanto a gente ainda está ali no transe, a pessoa já reage e você já sabe que o trauma ou a situação a ser resolvida está com a mãe ou está com o pai. Ou o que é o ego, que é um problema dele com ele mesmo. Às vezes a pessoa fez alguma coisa da qual ela se envergonha, ou passou por uma situação com ela mesma que ela se envergonha, né? Ou se envergonha, ou traz dor, ou traz trauma, né? E esse som, quando é emitido, a pessoa ela já faz microexpressões, ela já reage, mostrando que a situação está ali, né? A forma como a pessoa cai, né, cai no chão, a posição nos indica se ela está aberta para resolver o problema ou não está aberto, está ali, mas não quer resolver. Sim. Tem gente que cai mostrando que não quer resolver, entendeu? Então, o consciente diz, eu vim aqui para resolver, mas o subconsciente diz, eu não quero resolver. A gente tem formas de forçar a resolver? Sim, mas não quer dizer que vai resolver, porque já caiu mostrando que não quer. Algumas posições que a pessoa cai nos mostram que
eu não vou dizer que houve abuso, mas que existe uma memória de abuso, que não necessariamente é uma memória verdadeira, mas a memória de abuso. Sim. Então, a gente trata isso, né? Estando ali no transe, nós vamos, né, conduzindo, fazendo a pessoa reagir aos estímulos e tudo mais, e a gente pode movimentar a pessoa para uma posição fetal. E o que isso, né, para que a gente leva para essa condição? É o que a gente chama de rebirth, né, que é o renascimento. Uhum. A gente faz a pessoa passar pelo processo de parto, né? Porque, às vezes, né, é muito comum a pessoa ter memórias ruim do parto, né? Ou do momento antes do parto, porque para a criança, ela está num ambiente tranquilo, escuro, alimentada, e de repente ela cai para esse mundo aqui, né? Cheio de luz, gente falando, né? Pode ser traumático, pode ficar uma memória traumática, né? Uma pessoa com quem eu atendi esses dias, assim, sem eu perguntar, ela disse, não, eu tenho medo de ambiente fechado, porque o meu parto foi muito complicado. Eu falei, mas quem te contou que seu parto foi complicado? A minha mãe. Vai Foi dizer, complicado né, para que era ela. isso, né? Foi complicado para ela, mãe. Não quer dizer que foi complicado para a criança, entendeu? Então, porque ela ouviu da mãe que o parto foi complicado, ela associou que ela tem medo de locais fechados porque o parto dela foi complicado. Ó, né? Ela já achou uma linha de raciocínio para justificar, né? Então, por isso que a gente faz o renascimento, às vezes, porque como a gente não sabe o que a pessoa está reclamando, então levar no momento do renascimento e fazer ela renascer para uma vida nova é um momento de libertação também, Sim. né? Então, o paciente já está ali, né, já está naquela condição, então faz o renascimento, deixa ele evoluir a vida dele de uma outra maneira, né? Sim. Nossa, Wagner, olha, acho que daria umas 3 lives, né? O que você acha? Parte 1, parte Com 2, parte certeza. 3. Com Mas, certeza. Olha, agora no último final de semana de fevereiro, o professor Marcelo estará em São Paulo com um curso de hipnose não verbal nível 1, que né? legal. Então, é o fim de semana do carnaval, né? Começa na sexta, sábado e domingo. Uhum. E o Ok? Marcelo, né, para quem não conhece, é a referência, né, do hipnose não verbal no Brasil hoje, né? Sim. Então, Sim, ele é referência e ele acabou de passar por um processo com o professor Paré, que é a maior referência sobre hipnose não verbal mundialmente, né? O professor Paré veio ao Brasil, formou uma turma só de, acho que eram 16 pessoas, que ele treinou como trainers, né? Ou seja, dentro da metodologia do Paré, né? O Marcelo já é um trainer, né? Mas agora ele se certificou na metodologia, no protocolo do Paré, né? E hoje ele é um dos poucos certificados, né, de maneira internacional na metodologia da hipnose não verbal. vai monitorar esse curso? Acho que sim, ainda não tenho certeza. Como é o carnaval, eu ainda não tenho certeza se eu vou estar Vai. disponível ou não. Wagner, mas eu queria te agradecer. Eu vou colocar essa live no YouTube também. Criei um canal, porque agora, né, vou pro YouTube também. Então, vai Ah, ficar legal. disponível lá. Vou colocar lá, depois eu posso te mandar o link, eu vou te mandar o vídeo, se você quiser adicionar no teu também, no teu canal, né? Eu acho que é um assunto bem interessante, acho que foi bem, agregou bastante, muita coisa. E como eu falei, poderia fazer 3 lives, ficar horas aqui ouvindo você falar, porque realmente, né, a gente sabe que o teu conhecimento é gigantesco e sempre eu aprendo muito, fico muito feliz com o teu aceito do meu convite de estar aqui. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras. Na realidade, o meu conhecimento é apenas
de muitos cursos e dessa curiosidade, curiosidade incessante de aprender, né? Quem me acompanha no Instagram vê que eu leio o tempo todo, né? Todos os dias eu estou lendo alguma coisa. E aí entra a dica aí, todo mundo fala assim, mas como você lê tanto? Leia 5 páginas todos os dias. Bota uma meta, 5 páginas. 5 páginas 10 minutinhos você lê 5 páginas. Entendeu? E aí, se você pegar um livro de 200 páginas, né, em 40 dias você lê o livro. Sim. Lendo 5 páginas por dia. Né? Então... É só criar um mini hábito, né? Para virar um hábito grande mais tarde, né? Então tem que ter também essa disposição aí. Mas, Wagner, mais uma vez, obrigada. Vou continuar com as minhas lives. O próximo é com a Carol Aguiar. Vou fazer uma live com ela. E a próxima, depois da Carol, é o Roger Galdino, que a gente vai falar sobre hipnoterapia no emagrecimento. Então, é um assunto também bem interessante. Semana que vem eu estou com o Roger. Na terça-feira. Porque a live na terça-feira para fazer, né? Eu já marquei com o Roger 2 vezes e tive que desmarcar, né? Desde novembro a gente está tentando se encontrar e acabou não dando muito certo e agora a gente marcou, semana que vem eu estarei com ele. Então quem quiser saber sobre emagrecimento, vai ter 2 oportunidades. Pode começar na terça que vem, 19h30, e a sua é na... É no dia 28, que dia da semana? Se eu não me engano, mas é na outra semana. Mas eu vou... Só que assim, ó, a gente tem que até avisar o pessoal que a gente tá falando de emagrecimento com o Roger porque ele é um exemplo, né? Então, assim, a gente quer falar com ele porque se vocês até pesquisarem aí, vocês vão ver que ele com a esposa dele é uma dobradinha bem legal aí de terapia e mudança de hábito, né? Eu acho super, super bacana. Então, 2 oportunidades. Uma live do Wagner com ele e uma minha no final do mês, acho que dia 28, se eu não me engano. Olha lá, legal. Obrigada, Quer Wagner. dizer, e quem quiser saber mais, pode assistir as 2 e com certeza vai ter coisas diferentes, e se tiver alguma dúvida referente à live de hoje e à hipnose não verbal, falem com o Wagner, sigam, procurem ele aí nas redes e tudo mais. Na descrição do vídeo eu vou deixar o teu Instagram também, os teus teus contatos ali para o pessoal se precisar te procurar. Obrigada.